Respondendo ao irmão, temos que tomar a Santa Ceia. Isso daí chega a me dar uma gastura quando eu falo esse nome. Temos que tomar a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24, assim está escrito. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ceia é jantar, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Bom, primeira coisa, porque eu recebi do Senhor o que lhes também entreguei. Quando Paulo recebeu isso do Senhor? Paulo estava sentado à mesa, juntamente com 12 discípulos, no dia que Jesus, um dia que antecedeu o sacrifício do madeiro. Paulo estava sentado com ele? Não, porque naquela época Paulo já perseguia os cristãos. Paulo já fazia parte do exército romano. Paulo foi fariseu. Quando Estevão foi apedrejado, o manto, a capa de Estevão foi jogada nos pés de Paulo, de Saulo, né? Onde é que Paulo aprendeu? Veja, esses 3 versículos aqui, meu irmão, são versículos tendenciosos. São versículos que, pelo Espírito de Deus que está em nossa mente, ele nos mostra, são versículos tendenciosos. Jesus nunca iria ensinar isso, porque Paulo, se você não sabe, Paulo recebeu a revelação da sã doutrina para pregar aos gentios, aos não-judeus. Se eu estivesse lá, Paulo iria pregar para mim. Se eu estivesse nos dias de Jesus de Nazaré, ninguém iria pregar para mim, porque Jesus de Nazaré veio para os judeus, Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24. Então esses 3 versículos são tendenciosos. E por que reforça essa situação? Reforça essa situação, que Paulo não recebeu coisíssima nenhuma. Por que Paulo não recebeu isso para pregar aos gentios? Porque a cidade de Corinto era uma cidade gentílica. Paulo estava pregando aos gentios que residiam naquela cidade, ao povo gentil. Não vou nem falar em memória de mim, porque só faz memória em quem está morto. Só faz memória em memória de quem está morto. Mas vamos falar aqui. Por que Paulo não recebeu a instrução da tal da Santa Ceia para pregar para ninguém? Deixa eu abrir para você Lucas. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo... Será que é do 16 em diante? Vou ver aqui. Vamos lá. Preste atenção. Lucas capítulo 22, do versículo 14 em diante. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Todos os 13, Jesus e mais 12, eles eram israelitas. Eles faziam parte das 12 tribos de Israel. Jesus da tribo de Judá e outros ali de outras tribos. Paulo fazia parte da tribo de Benjamim. Paulo não estava nessa época, não tinha se convertido ao Cristo ressuscitado ainda. Então, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. 15. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso aqui é uma revelação maravilhosa, Apocalipse 11:15. Deixa isso para lá, depois a gente fala isso. Então aqui, eu não vou nem continuar. Por isso que ele aqui falou, fazer em memória de mim. Era para fazer nos dias que ele estivesse morto, mas no domingo ele ressuscitou. Tá? Deixa eu só mostrar isso aqui para você em Romanos 6. Olha que coisa linda. Ó. Romanos, cadê? Romanos 6, versículo 9. Olha aqui, veja. A religião, acho que na Bíblia dos religiosos não tem isso aqui. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, como que você faz alguma coisa em memória de quem está vivo? Mas deixa isso para lá. Aí eu quero mostrar, então, voltando aqui em Lucas, né? Que então ele falou: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Por que Paulo não recebeu a instrução dessa cerimônia ou representação dessa cerimônia para o povo gentil? Esse entendimento é muito precioso. Êxodo capítulo 12,
versículo 43 em diante. Cadê aqui? 43 em diante, veja. Olha o que Deus proibiu. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Os homens que frequentam essa sinagoga, você que perguntou, você é circuncidado? O prepúcio ali do seu membrinho, ele é cortado? Então, a proibição de Deus. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Estrangeiro é gentil, tá? É a mesma coisa. Era não judeus. Então os não judeus e o assalariado não podiam comer da Páscoa. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Casa, não templo religioso. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhes quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro, se algum gentil se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Nenhum gentil podia comer dela. Depois você continua lendo aqui. Eu não vou nem acabar nem continuar lendo. Aí eu vou voltar lá em Coríntios. Lá em 1 Coríntios, cadê? 11. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Que cerimônia que Jesus participou com os discípulos naquela casa, naquela mesa? Não foi a Páscoa judaica? Então, quando alguém levanta um pedacinho de pão e um cálice de vinho, de suco de uva do mais barato, ele está representando o quê? Não é a Páscoa judaica? Ele não está fazendo uma cerimônia em alguém direcionado a uma pessoa que está morta? Fazei em memória de mim? Mas Paulo disse em Romanos 6,9 que aquele que ressuscitou não pode morrer mais? Então como que Paulo recebeu isso aqui? 3 versículos tendenciosos, 3 versículos que foram acrescentados. Como 2 e 2 é 4. Como um religioso é cabeça de minhoca. É a mesma comparação. Então, meu irmão, Santa Ceia é uma fraude. Santa Ceia é uma cortina de fumaça. Santa Ceia é, na verdade, uma algema gigante para prender as pessoas. Santa Ceia é uma verdadeira arapuca para prender os religiosos dentro dos seus alçapões chamados igrejas. Que Deus proibiu. Eu sou um cara que eu leio a Bíblia. Eu sou um cara que eu acredito em Apocalipse 21:3. Eu sou um cara que o Espírito de Deus está em seu templo, e o templo de Deus está no meu e no seu espírito. Está no espírito de uma prostituta, de um ladrão, de um traficante. Está no espírito até desses que usam a Bíblia para roubar, mas as pessoas não sabem. O Deus criador de todas as coisas, ele é espírito, e ele está no meu e no seu espírito. É isso que eu creio. E por esse entendimento, por essa fé, eu declaro que esses 3 versículos foram acrescentados puramente. Porque se você ler do versículo 17 até o 22, Paulo aqui estava dando instruções a respeito de quando os gentios se reuniam, não era para eles comerem a ceia do Senhor, o jantar do Senhor. Quer ver? Se eu não me engano, está até aqui, ó, no versículo... aqui, ó. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comem. Quer ver? Se eu colocar na Almeida Corrigida Fiel. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, o jantar do Senhor. Você vê que aqui foi ponto final. Ele ordenou para eles não comerem quando se juntassem. Por quê? Comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro fica caindo bêbado. Era um jantar dele, gente. Tinha cachaça, tinha vinho, tinha tudo. Então Paulo falou que quando eles se juntassem não era para fazer isso. Aí, no meio desse tereteté, acrescentaram esses 3 versículos aqui. Há mais de 1000 anos. Os religiosos estão enganados com isso aqui. Ah, mas você não acredita? Problema, tá bom? Mas se você está achando que tem coerência,
coração, comenta, compartilha, se inscreve e vamos em frente. Como que Paulo, que foi um mestre da lei, foi fariseu, Paulo fala em Filipenses que da idade dele ninguém batia ele no conhecimento, iria mandar alguém fazer alguma coisa que Deus proibiu, a nação gentílica. Tchau.